moça minha diz bem por eu digo Deus. Muito bem, boa noite minha gente, boa noite que está chegando. O assunto hoje é cinema. Cinema e ditadura, cinema e memória. A live de hoje tem por tema um filme de 1965, feito em maio de 65, portanto, um ano após o golpe de 1964. Né? O nome do filme é O Desafio e o diretor, já falecido, ele faleceu em 2012, chama-se Paulo César Sarraceni. Esse filme você pode encontrá-lo gratuitamente no YouTube. Você coloca O Desafio, Paulo César Sarraceni, e tá lá no YouTube gratuitamente, né? É um filme muito importante porque ele é o primeiro filme que vai tematizar o golpe de 64, não é? Eu vou comentar um pouco, né, a partir do filme O Golpe de 64, porque o tema do filme é o golpe, né? O filme não vai além disso, mas assim é o primeiro a tematizar, né? Trazer o tema do golpe para o cinema, e traz de uma maneira muito interessante, porque ele é do ponto de vista daqueles que foram derrotados, né, dos que foram atingidos pelo golpe. Ele é do ponto de vista daqueles que foram traumatizados com o golpe, né? Então o filme inclusive trata desse trauma. Se eu pudesse definir numa palavra o que é o filme O Desafio de Sarraceni, eu diria que é um filme sobre o trauma do golpe de 64, né? Então veja, por que o filme tem como tema o trauma do golpe de 64? Porque como o filme, os personagens principais do filme são de esquerda e obviamente são os que sofreram as consequências do golpe, eles têm uma amargura muito forte que é de não ter reagido ao golpe, né? Como todos devem saber aqui, o golpe de 1964 ele aconteceu da noite do último dia de março para o 1º de abril e não houve reação nenhuma, né? Não houve reação nenhuma. O governo João Goulart deixou o país, né? João Goulart pediu exílio no Uruguai, né? Já no dia 1º, no dia 2, governadores foram cassados, prefeitos foram cassados, vereadores foram cassados, parlamentares foram cassados. Depois uma parte deles foram presos, como o caso, por exemplo, do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que foi preso na ilha de Fernando de Noronha. Depois foram exilados, então você teve uma série de políticos que foi exilado logo no ato institucional número 1, né, número 1. Então, entre 64 e 68, você vai ter 5 atos institucionais, né, decretados pela ditadura, sem Congresso, sem Supremo, sem nada. A ditadura decretava e virava lei, né? Então, nesse sentido, o golpe de 64 ele foi traumático, né? Então, você tem, logo de imediato, você não vai ter nenhuma reação, né? O que chama a atenção de todos é que não tem nenhuma reação, não haverá
nenhuma reação. Você não tem, por exemplo, nenhuma experiência armada contra o golpe em 64, você não tem nenhuma organização política agindo contra os militares em 64, você não tem nenhuma organização estudantil, política, agrária reagindo contra o golpe. E olhe que antes de 64 você tinha a UNE, a União Nacional dos Estudantes, você tinha as ligas camponesas e o movimento camponês, você tinha o movimento operário, você tinha os intelectuais, artistas, etc. Então parecia que o Brasil estava organizado. Esse é o trauma, veio disso, né? Parecia que o Brasil estava organizado. Parecia que o Brasil agora era um Brasil progressista, como diz o crítico Robert Schwartz no ensaio Cultura e Política, 1964-1969. Um artigo que ele publicou na revista L'État moderne de Sartre, né, na França, depois foi publicado no Brasil. Nesse artigo Cultura e Política, Schwartz diz até 64 parecia que o Brasil estava, não irreconhecivelmente inteligente, diz Robert Schwartz. Com razão, né? Com razão, porque de fato parecia que o Brasil de fato estava inteligente, porque você tinha organização popular, você tinha organização operária, movimento estudantil, você tinha um pensamento progressista sobre o país, né? Desenvolvimentista, pensando em como erradicar a pobreza, como ampliar o emprego, como a universidade deixar de ser elitista. Então havia naquele momento, até 64, da década de 50 até 64, um pensamento progressista, né? Que estava presente no parlamento, no movimento estudantil, no movimento camponês, no movimento social. E essas organizações todas, que até 64 eram progressistas, né? Além do que você tinha também o Partido Comunista Brasileiro organizado, né? Tal. Veja, o Partido Comunista e toda a esquerda de um modo geral, veio o golpe, vieram os militares, eles tomaram o poder literalmente, os militares tomaram o poder, não houve reação nenhuma e houve, inclusive, do ponto de vista da classe média e de algumas organizações, a classe média foi para a rua agradecer aos militares, né? No Rio de Janeiro, soltaram fogos, chuva de papel picado, jovem na rua agradecendo aos militares que o Brasil se livrou do comunismo, tal. Mais uma vez, e como sempre, né? Como sempre, o fantasma do comunismo, né? Como sempre, o fantasma do comunismo. Nossa Senhora. Então, assim, mais uma vez, né? Então, essa coisa do comunismo, não é? E em nome de tudo isso, as pessoas foram à rua para apoiar os militares. Isso foi traumático para a esquerda. Foi traumático para certos intelectuais de classe média, de esquerda, que de repente estava perdido, sem orientação, sem rumo, arriscado de ser preso, e foram presos vários, né? Depois torturados, exilados, corpos desaparecidos, assassinados. O sistema se fecha completamente em 68 com o AI-5, né? Então, assim, veja, tudo isso foi traumático para a esquerda. Foi traumático para aquelas pessoas que tinham, no mínimo, bom senso, né? Você ter uma democracia mal ou bem caminhando, você tem uma interrupção da democracia por um golpe militar, daqui a pouco você tem um general, e só vai ter general até 85 mandando no Brasil. Então isso foi traumático. O filme vai tratar disso. Por isso que eu recomendo demais, quem não viu o filme, veja. Eu recomendo demais esse filme, chama-se O Desafio, de Paulo César Sarraceni. Esse filme foi feito em 65. Todo o filme foi feito em maio de 65. Em um mês, o diretor Paulo César Sarraceni conseguiu fazer. Sarraceni vinha do cinema novo, ele já tinha feito o Porto de Caxias, ele já tinha feito 2 documentários e um média-metragem, já tinha feito 3 filmes, e ele era muito ligado ao chamado movimento do cinema novo, né? Ele era vinculado ao cinema novo, né? Ele era do grupo Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Risman, Joaquim Pedro de Andrade, Arnaldo Jabbour, Eduardo Coutinho, todos. Ele fazia parte desse movimento chamado Cinema Novo. O diretor do filme, Paulo César Sarraceni. Então hoje, nessa live aqui de menos de 1 hora, eu vou comentar esse filme, porque esse filme ele tem uma importância muito grande. Esse filme tem uma importância muito grande para a memória, para a história, para a reflexão, e acima de tudo, ele é um documento. Ele é um documento, é nesse sentido que eu vou tratar esse filme. Esse filme ele é um documento, não é? Um documento sobre um acontecimento que foi fundamental para isso que chamamos hoje de Brasil contemporâneo. O tema do filme é o trauma do golpe de
1964. O filme tem no YouTube. O filme tem no YouTube, pode ver lá, tá lá, tem no YouTube. Então assim, veja, é um filme de uma importância muito grande. O diretor é muito bom, virou uma referência, né, no cinema brasileiro. Ele morreu em 2012, Paulo César Saraceni. Então veja, o filme, além de tudo, é um filme muito bonito, excelentes atores e atrizes, excelentes. Para vocês terem uma ideia, o protagonista do filme é Odovaldo Viana Filho, né, conhecido como Vianinha. Então assim, imagine, Odovaldo Viana Filho é o protagonista do filme, acho que foi um dos últimos filmes que ele fez. Odovaldo Viana Filho, Vianinha, é o ator principal do filme. Ora, esse filme, primeira coisa que a gente deve entender no filme O Desafio de Paulo César Saraceni, é que esse filme, ele é, literalmente, ele é a primeira resposta, não é, cinematográfica ao golpe. Primeira resposta, antes dele, nenhum filme havia tematizado o golpe. Fique bem claro. O cinema novo já tinha nascido. O cinema novo vem desde os anos 50. Então o cinema novo já tinha nascido. O cinema novo já existia, né? Desde 54, 55. Então o cinema novo já tinha uma produção de mais de 10 ou 15 filmes, né? Então assim, já tinha o filme do CPC, já tinha. Então o cinema já tinha estrada. Só que o cinema não podia prever o golpe, né? Para você ter uma ideia, os filmes feitos entre 54 e 64, 10 anos de produção do cinema novo, são filmes que tematizam o Brasil, tematiza o sertão, tematiza a classe trabalhadora, tematiza a luta política. Então assim, eram filmes que tematizavam a realidade como era próprio do cinema novo. Ninguém podia prever que ia ter um golpe, por mais que alguns intelectuais achassem que ia ter o golpe, ninguém podia prever que, não é, que ia haver esse golpe e tal. Então é um filme que você não tinha nenhum filme sobre nesse campo, né? Então, nesse sentido, o filme de Paulo César Saraceni é o primeiro filme sobre esse tema, né? É o primeiro filme que vai tratar desse tema. É óbvio que, veja bem, em 64, ali, no final de 64, Cabra Marcado para Morrer é de 84, de 20 anos depois do golpe. Cabra Marcado para Morrer estava começando o filme de ficção de Coutinho, mas Coutinho teve que parar porque era sobre a Liga Camponesa e acabou o filme não acontecendo, só acontecendo em 84. Coutinho teve que parar o filme. O filme parou o filme em 20 minutos de filmar, só tem 20, 30 minutos de filme. E era uma ficção e era sobre a Liga Camponesa. E acabou o filme sendo interrompido de ficção e quando voltou em 84, voltou como documentário. Um grande filme, sem dúvida, de Coutinho. Então veja, esse filme, o filme do Paulo César Saraceni, é o primeiro enquanto cinema, né? Porque justiça seja feita. Em 64, em dezembro de 64, havia um show de teatro, que era um show musical chamado Opinião, né? Criado por Augusto Boal. Augusto Boal foi quem criou, né? Com Vianinha, inclusive. O show Opinião, ele de fato é a primeira expressão estética contra o golpe, né? Tava lá no show Maria Bethânia, bem jovenzinha, tava lá João do Vale e Zequete, estava lá o próprio Augusto Boal, que era o diretor, né? Então assim, o show Opinião foi o primeiro evento estético contra o golpe. Mas o show Opinião é teatro e música, teatro cantado, não era cinema, né? O cinema vai acordar para o golpe militar em 65, a partir de 65, e o primeiro filme é esse. Por isso que esse filme tem um papel, eu diria, tem um papel pioneiro, de pioneirismo, né? Tem um papel de pioneirismo, porque de fato esse filme é pioneiro, o filme do Paulo César Saraceni. Não sei se todos que estão acompanhando aqui assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo que veja. Eu acho que vale muito a pena ver o filme, porque é um filme. O filme tem no YouTube, inclusive e tal. Então, esse filme, ele é pioneiro, ele é o primeiro. E ele tematiza de uma maneira muito particular o golpe. Eu diria que a maneira dele tematizar, o roteiro do filme, não é que é do próprio Paulo César Saraceni, ele é muito original, né? Ora, o que eu entendo por roteiro? O roteiro é o texto, né, do filme, né? Então veja, a estrutura do filme está como? O filme, ele já começa com os dois atores principais no carro, são amantes, né? Uma personagem chamada Ada, que é a mulher de um rico burguês e que está traindo o marido com um jornalista comunista, que é o Odovaldo Viana Filho, né? Ela está traindo o cara, ela tem um caso com esse cara, ela tem um romance com ele, e esse romance que ela tem com ele é muito interessante porque ela pertence a um mundo que não é o mundo dele, né? Ela pertence a outro mundo, ela pertence ao mundo que apoiou o golpe,
ela pertence ao mundo que pediu o golpe, ela pertence ao mundo que financiou o golpe, que é o mundo da burguesia. Enquanto que o jornalista Marcelo, ele pertence ao mundo dessa classe média radicalizada, né, de orientação comunista, que era contra os militares, que defendia um Brasil democrático, que defendia um Brasil com reforma agrária, o Brasil com reforma urbana, que defendia o governo João Goulart, né? Então, assim, que defendia um Brasil em processo de desenvolvimento, né? Então, assim, Marcelo é isso, o personagem Marcelo é isso. E Ada, então, o filme já, dentro do carro, eles conversando, né, porque Marcelo está se lamentando, ele está com um livro na mão sobre que é um livro sobre a invasão dos Estados Unidos na América Latina, né? Ele está lendo um livro que é sobre um fato que está ocorrendo, né? E ele está lendo o livro, está conversando com ela vai dirigindo, eles estão dentro do carro, a câmera está dentro do carro atrás deles, e eles vão conversando sobre isso, e ele o tempo inteiro melancólico, se lamentando, porque houve o golpe, não houve reação, ele não fez nada, ele está ali no carro com ela, está ali com a amante, ele não fez nada. Ele não fez porra nenhuma, não fez nada, né? Então, assim, o filme já começa nesse tom. Você já tem um plano claro, né? Qual é o plano claro do filme? Primeiro, o filme explica para nós o contexto. Segundo, quem perdeu? Terceiro, qual é o drama? O drama é a derrota. Então, o filme, em 3 momentos, ali, em torno de 20 minutos, o filme já nos apresenta todo o plano fundamental do que será o filme. Então, é extraordinário, né? Você ter num plano só, no primeiro plano, você ter em um diálogo de 2 personagens, já tem a ideia do que é o filme todo, né? O filme é sobre o golpe, sobre quem foi derrotado no golpe, o lamento do derrotado, o lamento dos derrotados, os conflitos, inclusive de classe, porque ela é burguesa, ele é um intelectual de classe média. Então, assim, o filme, ele ali nos primeiros minutos já diz tudo, né? E o tom será melancólico na trilha sonora, o tom será melancólico nos diálogos, o tom será melancólico, eu diria, na própria posição, né, de todos eles, porque os personagens serão contaminados com essa melancolia. Os personagens serão todos contaminados com essa melancolia, porque era a melancolia que vivia, não é, uma esquerda que foi derrotada, né? De um modo geral, toda derrota gera melancolia, tristeza, desapontamento, toda derrota, qualquer derrota. E nesse caso não foi apenas uma derrota comum, foi uma derrota política radical, né? Foi uma derrota que terá consequências gravíssimas. O personagem vai percebendo isso no decorrer do próprio filme. No decorrer do próprio filme, a consciência do personagem vai ficando cada vez mais aguçada. Eu acho muito legal, porque no filme há um processo de formação da consciência dos personagens. Os personagens vão tomando consciência da realidade e da gravidade da realidade, né? O isolamento, os momentos de solidão, não é? Assim, os militares basicamente não aparecem. O filme é como uma peça de teatro, né? De maneira alegórica, tudo está centrado em alguns 5 ou 6 personagens com algumas imagens. Então o filme não é um filme de uma superprodução que vai aparecer os militares, aparecer o golpe, não. O golpe será narrado na linguagem. O golpe será dito nos diálogos, tá? Então o golpe não aparece, porque o golpe já aconteceu e ele é dito. Agora, o que é interessantíssimo no filme, interessantíssimo, os personagens vão ganhando adensamento na sua consciência à medida em que o filme vai avançando. Esse adensamento que os personagens vão ganhando na sua consciência, ele explicita para quem está assistindo, para nós que estamos assistindo o filme, o drama do que era viver em 1965. Um ano depois do golpe militar. Um ano depois não teve resistência nenhuma. Um ano depois não teve nada. Não é? O filme ele é filmado todo em maio. Significa dizer, tinha um ano do golpe, literalmente um ano do golpe militar. Ora, não houve reação nenhuma. Os militares se aboletaram no poder, os militares elaboraram um plano econômico, os militares ratearam os ministérios, os militares caçaram gente, os militares começaram a prender, a torturar, a exilar, a matar. Então, assim, não é? Entre 64 e 68 o terror foi se instalando. O filme nos passa a perfeita dimensão do terror, como o terror vai se instalando. E isso, não é, eu acho fundamental. Agora, tem uma tese no filme que eu acho fundamental, que eu acho que, eu diria uma tese que vai ser plenamente desenvolvida por Glauber Rocha. Glauber Rocha será, para mim, o cineasta que terá a melhor consciência disso, que é as ilusões que as esquerdas, em particular o PCB, tinha, né, sobre a sua própria situação.
A esquerda se iludia sobre si mesma, diz Glauber Rocha. Glauber Rocha vai apontar isso no filme Terra em Trânsito 3 anos depois. Então assim, as esquerdas elas tinham ilusão sobre si mesmas. Qual era a ilusão? Elas acreditavam que por estarem no governo João Goulart, e o governo João Goulart ser o poder, as esquerdas achavam que estavam no poder. Isso é uma grande ilusão, né? A ideia de esquerda se iludir com o Estado não é brincadeira na história da humanidade, na história moderna da humanidade, né? Não é novidade, né? Então, assim, essa ilusão, toda vez que a esquerda comete ela paga caro, paga caro. Essa ilusão não é brincadeira. Estado não é casa de passagem, né? Governo não é casa de passagem, né? Então, assim, assumir o governo não é assume o Estado, né? Comeu do meu pirão, apanha do meu cinturão, né? Então, assim, o filme ele tematiza logo de cara, né, as ilusões das esquerdas com o poder, né? Mostra as fragilidades dessas esquerdas e do governo João Goulart. O governo João Goulart não disparou um tiro contra os militares, muito pelo contrário. Goulart sai de Brasília para Porto Alegre, de Porto Alegre ele vai para o Uruguai, e do Uruguai ele pede exílio e não volta mais. Goulart só voltará em 76 morto no caixão para o Brasil, né? E dizem que João Goulart sofreu muito porque ele não aceitava o exílio, né? Na verdade ninguém aceita exílio, né? Quem diabo aguenta exílio? Você não nasceu para viver fora do seu país, só se for uma escolha sua, e não necessariamente por obrigação, e muito menos por um governo militar autoritário. Isso é terrível, não há justificativa nenhuma para exílio. Então, nesse sentido, as fragilidades das esquerdas do governo João Goulart, as ilusões do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e principalmente a falta de uma reação organizada, né? As esquerdas achavam que estavam organizadas, quando na verdade elas estavam desorganizadas. Elas estavam completamente desorganizadas, né? A ponto de não ter força de reação. Não ter reação armada, não ter reação organizada. Aqui em Pernambuco houve uma tentativa através de Gregório Bezerra, de organizar camponeses e armar os camponeses, só que não tinha arma. O próprio Gregório Bezerra descobre tardiamente que não tinha arma. O governo não tinha um paiol de arma. Quando os militares deram o golpe, as armas ficaram com os militares, né? Quem deu o golpe, quem estava no poder, tinha as armas. As esquerdas estavam literalmente desarmadas, tá? Ora, a derrota veio, né? As prisões vieram e, obviamente, a falta de rumo. Então, nesse ponto, o filme ele tem um tom melancólico todo. Então não se assustem quando vê o filme. Quem não viu ainda, né? Não se assuste. O filme tem um tom melancólico, a trilha sonora, etc. e tal, por conta disso, porque o filme está tematizando uma coisa que realmente aconteceu e que atingiu de cheio aqueles personagens, né, que estão ali interpretando aquele papel. Então o filme tem isso, né? E por isso que o filme eu acho fundamental, porque o filme é muito honesto com a realidade. O filme O Desafio de Paulo César Sarraceni, de 1965, ele é muito honesto com a realidade. Fazia um ano que tinha tido um golpe, fazia um ano em que a esquerda não reagiu, não se armou, não se organizou, não preparou, e o povo ficou à deriva. Consequentemente, o povo vai aderir à ditadura. O povo vai aderir aos militares, porque não houve reação, não houve formação para o povo, não houve liderança, não houve trabalho de base. Não houve trabalho de base. A esquerda brasileira, em 64, ela achava que tinha o povo na mão e não tinha, porque ela não tinha feito trabalho de base. Era uma crença vanguardista. Era uma crença vanguardista. A esquerda não tinha um projeto de nação articulado com o povo. Repito, a esquerda brasileira, em 1964, liderada pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, não tinha um projeto de nação articulada com o povo. Ponto. Isso é um fato incontornável, né? E isso teve consequências gravíssimas posteriormente para a esquerda. Porque quando a esquerda, a partir de 66 em diante, quis reagir ao golpe, ela percebeu que ela estava na mais profunda impotência. Não tinha arma, não tinha o povo, o povo já em 66 já estava aceitando os programas dos militares, já estava achando bons os militares, inclusive, a ideia de ordem, os militares colocar ordem na casa, esse discurso ideológico de que militar coloca ordem, de que militar é sério, esse discurso foi tomado pelo Brasil.
Esse discurso já em 64 foi tomado no Brasil. Isso já estava nas mídias, rádio, televisão e jornal, de que os militares vieram para colocar ordem na baderna que era o governo João Goulart, a baderna comunista, a república de sindicalista. Então os militares vieram para colocar ordem nisso. E consequentemente militar está associado à ordem, disciplina e etc e tal. Ora, isso na verdade é uma mentira, não foi bem assim. Mas eles acreditavam e o povo acreditou nessa mentira. Paciência, até hoje inclusive. Não é? Então, nesse sentido, o filme tem um tom melancólico por conta disso, né? Por conta de que seus personagens, eles de fato, eles são os derrotados. Né? O filme é do ponto de vista dos derrotados. Né? Eu diria mais, o filme ele tematiza de maneira nítida, não é? A impotência das esquerdas de classe média. Se há um tema fundamental neste filme de Paulo César Saraceni, é exatamente a nítida percepção que qualquer um tem, né, quando vê o filme, que é da impotência das esquerdas de classe média. Né? Qual impotência? A impotência de não ter ligação com o povo, de não ter trabalho de base, de não ter ligação com as camadas populares e que tem um discurso vanguardista, achando que o povo vai seguir aquele discurso. Não vai. O povo não foi, não vai e nunca irá. Porque o vanguardismo, ele é um limite gravíssimo, não é, nas esquerdas. Não é? Vanguarda não faz revolução, vanguarda não muda nada. Vanguarda continuará sendo o que é. Vanguarda está na frente e consequentemente distanciado do povo. Ora, nesse sentido, vanguarda por si só não vai muito longe. Fica limitada a fazer discurso, por mais revolucionário que seja. Discurso revolucionário sem base revolucionária é discurso impotente. Ponto. Repito, discurso revolucionário sem base popular é um discurso impotente. Ponto. Não vejo outra forma. E 64 foi a prova definitiva disso para aqueles que ainda tinham dúvidas. 64 foi o balde de água fria, né? E foi, de certa forma, uma maneira de tornar nítido essa tese, né? Vanguarda revolucionária, por mais discurso bonito que tenha, sem base popular, não vai longe, muito pelo contrário, está longe do povo. Ora, a impotência das esquerdas de classe média é uma das coisas mais nítidas do filme e era uma realidade a partir de 1964 e 1965. Os dois personagens, Marcelo e Ada, de origem burguesa, casada com um empresário que apoiou o golpe. Marcelo, um jornalista, escritor, de esquerda, comunista, tal, inclusive feito por Oduvaldo Viana Filho, que era do Partido Comunista, inclusive à época, na vida real. Marcelo e Ada são uma espécie de representação das contradições do Brasil. São a representação das contradições do Brasil em 1964. Né? E essas contradições mostram uma coisa que é importante no filme, né? Que eu acho que já ali por volta dos anos 80, quando um historiador uruguaio, mas que morava no Brasil e que era professor da Universidade Federal Fluminense, chamado René Armand Dreyfus, escreveu um livro chamado 1964, A Conquista do Estado. Nesse livro, o Dreyfus ele vai trabalhar com a hipótese provada, de que o golpe não foi só militar, o golpe foi principalmente civil. Né? O golpe teve um setor empresarial que foi fundamental. O filme mostra isso, porque tem um personagem empresário, né, e que defende o golpe, que saúda os militares no filme. Né? Agora, o importante é que nós entendamos que essa é a grande contradição desse país, porque o golpe não foi só uma vitória dos militares. Essa é a questão. Né? Mas foi uma vitória da burguesia, que é para o golpe, foi uma vitória do latifúndio, dos grandes proprietários, principalmente da região Nordeste, né? E foi uma vitória da classe média, dos grandes centros urbanos que queriam o golpe. Então, de certa forma, você teve uma união entre as classes médias das grandes cidades, as oligarquias agrárias e a burguesia. Todas clamaram e apoiaram o golpe de 64. Nesse sentido, elas apoiaram os militares, colocaram os militares no poder. Né? Essa elite
que vai da classe média à burguesia, ela colocou os militares no poder, ela apoiou, ela deu dinheiro, ela financiou, inclusive financiou a tortura. Basta ver o que foi a Operação Oban em São Paulo, chamada Operação Bandeirantes, nos anos 70. Eles financiaram o golpe, não só apoiaram, como diz o professor de saudosa memória, já falecido, René Armand Dreyfus. Quem quiser saber de um grande livro sobre a ditadura, é este livro que eu citei agora. O autor é René Armand Dreyfus. O livro chama-se 1964, A Conquista do Estado. Esse livro é absolutamente fundamental, um dos melhores livros sobre o que foi o golpe, o que foi a ditadura e quem financiou, né, essa ditadura. E a maioria está viva aí, né? A maioria está viva ainda. Sequer julgado foram, né? Uma coisa triste isso, né? Terrível. Então, nesse sentido, o filme de Paulo César Sarraceni, a partir dos dois personagens principais, Marcelo e Ada, ele traz essa representação das contradições do Brasil, né? Quais eram as grandes contradições diante da correlação de força do Brasil em 1964. E essas contradições se davam exatamente porque o golpe não foi apenas a vitória dos militares, né? O golpe foi a vitória de uma burguesia, o golpe foi a vitória de uma oligarquia agrária, o golpe foi a vitória de um setor grande da classe média urbana brasileira, né? Esses foram os grandes autores, os chamados arautos do golpe, né? Ou como diz o jornalista Mino Carta, as vivandeiras dos militares, as vivandeiras do golpe, né? Então, nesse sentido, o filme é perfeito, né? Em mostrar, não é, essa contradição. Eu até diria que isso é o núcleo do filme. Mostrar essa contradição é o núcleo deste filme. Ora, o filme ele vai ter, a partir desses dois personagens, Marcelo e Ada, essa representação das grandes contradições, né, de que vivia o Brasil ali nos anos 60, né, principalmente em 1964, quando ocorre o golpe. Ora, agora, esse filme ele tem uma forma que eu acho muito interessante, que é muito próprio do cinema novo, né? Agora eu vou falar um pouquinho de cinema, da forma cinematográfica, né? Da linguagem desse filme. Veja, esse filme ele tem uma forma que está muito ligada ao que de fato era o cinema novo e o que o cinema novo era naquele momento. O cinema novo era herdeiro da Nouvelle Vague francesa, do neorrealismo italiano, do cinema revolucionário soviético dos anos 20. Então, o cinema novo ele tinha influência exatamente das vanguardas cinematográficas. O cinema novo se distanciou do cinema de Hollywood, da grande narrativa melodramática, e o cinema novo ele revoluciona, inclusive, a imagem, né? Esse filme ele é do cinema novo, o diretor era do cinema novo, não é? E ele traz um elemento que eu acho um elemento muito importante e que sempre foi um elemento muito valorizado pelos cineastas do cinema novo, em particular Glauber Rocha, que é a relação entre documentário e ficção e documentário. Ora, para o cinema novo, como também era para a Nouvelle Vague, etc., em todo cinema de ficção você tem elementos documentais. E em todo documentário você tem elementos ficcionais. Quer dizer, há uma relação dialética entre ficção e documentário num filme, porque nenhum filme é puramente ficcional e nenhum filme é puramente documental. Porque há sempre uma interação dialética entre ficção e documentário no cinema. E quanto melhor for o filme, mais isso ocorre. No caso do Desafio, de Paulo César Sarraceni, de 65, esse filme é um filme de ficção, roteiro original do Paulo César Sarraceni, é um filme de ficção que trabalha com elementos documentais. Você tem vários elementos documentais no filme, né? Por exemplo, as citações, né? As imagens de filmes, etc. e tal. Então, nesse sentido, o cinema de Paulo César Sarraceni, em 65, é um cinema que adere abertamente a uma proposta do cinema novo, que é essa relação entre cinema de ficção e cinema documental e cinema de ficção. Ora, esse filme, ele já no começo, logo no início, o personagem parece um documentário, porque o personagem está conversando com a personagem Ada e o personagem Marcelo estão conversando dentro do carro e eles estão narrando o que está acontecendo no Brasil, discutindo sobre o golpe, não ter feito nada, a melancolia, a tristeza, etc. Tal. E o próprio personagem está lendo um livro que a câmera foca no livro, que tem a ver com o tema. Isso é um elemento documental, né?
Depois nós vamos ter, por exemplo, imagens de livros. Depois nós vamos ter uma coisa que eu acho fundamental, a inserção de uma cena real do show Opinião. O personagem, de maneira melancólica, Marcelo, ele vai no show Opinião, lá no Rio, não é? E ele tá na plateia e a câmera tá captando ele na plateia, o show Opinião no palco acontecendo, Maria Bethânia cantando, João do Vale cantando, Zequete cantando, e o personagem muito triste, só ele tá triste ali, porque ele tá muito melancólico, ele sentiu o golpe, enquanto que no palco há um otimismo maior, há um ânimo maior, né, no palco, né, no que está ocorrendo. É muito interessante, isso é típico de elemento documental. Por exemplo, as músicas são documentais, né? É interessante, por exemplo, esse filme termina com uma música extraordinária, que é uma música de Gianfrancesco Guarnieri com Edu Lobo, não é? Tempo de Guerra, não é? Por exemplo, o filme termina com o Guarnieri e o Edu Lobo cantando um verso extraordinário que diz tudo o filme. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol, né? É um tempo de guerra, é um tempo sem sol, né? E essas duas palavras vão ser fundamentais para entender o que foi 1964 e, de certa forma, qual era o horizonte das esquerdas. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol, né? A frase é o fim do filme. Então assim, então é um filme extraordinário. Eu recomendo demais a todos vocês que estão aqui que vejam esse filme. Ele está no YouTube. Para os que chegaram agora, o nome do filme é O Desafio de Paulo César Sarraceni. É o primeiro filme enquanto cinema, enquanto longa-metragem, a tematizar o golpe de 64. O filme é de maio de 65. Entre maio de 64 e maio de 65 não houve nenhum filme brasileiro que tematizasse o golpe. Esse é o primeiro. O diretor é Paulo César Sarraceni, e ele tematiza o golpe a partir daqueles que foram atingidos pelo golpe, a partir dos derrotados, a partir dos que estão melancolicamente sentindo a derrota. Mas ele não só tematiza a melancolia da derrota, ele tematiza também as razões da derrota. A esquerda se iludiu com ela mesma e com seu poder. A esquerda não tinha poder achando que tinha, só porque apoiava ou tinha um outro cargo no governo de João Goulart. Isso é um erro gravíssimo. A esquerda nunca deve se iludir com o Estado, porque o Estado não é casa de passagem, tal. Ora, essa foi uma ilusão. E, obviamente, o carro-chefe dessa ilusão foi o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. O filme também tematiza. Mas o filme tem momentos líricos, tem uma trilha sonora maravilhosa, tem momento lírico belíssimo, assim, a história de um poeta que se matou numa pensão, a pensão pegou fogo, não sei o quê. Tem meio que narrativas líricas dentro do filme, que ajuda muito a distender um pouco, a tirar a atenção um pouco. É um filme belíssimo, eu adoro esse filme. Foi remasterizado, a edição que está no YouTube é remasterizada, porque tem uma edição antiga que eu tinha visto em VHS, que era muito ruim, atrapalhava porque o som estava muito baixo. A primeira vez que eu vi esse filme foi péssimo, porque prejudicou muito o som. O som era péssimo desse filme. O filme foi remasterizado, né? E agora você tem uma versão maravilhosa, que é inclusive a versão do Canal Brasil, que está no YouTube. Espero que não tirem nunca, porque esse filme é um documento, né? Um documento todo brasileiro e brasileiro deveria ver. Principalmente esse ano, que são os 60 anos do golpe de 64. Essa foi, inclusive, a razão da live, né? Fazer algumas lives sobre a tematização, né, da ditadura. Eu vou fazer isso até maio, eu vou fazer uma série de lives sobre o golpe de 64, sobre a ditadura, sobre o teatro na ditadura, sobre o cinema na ditadura, sobre a literatura, sobre a poesia, sobre a religião. Eu vou tratar vários temas relativos ao golpe de 64, porque esse ano são os 60 anos do golpe. E hoje recaiu sobre esse filme absurdamente genial, chamado O Desafio de Paulo César Sarraceni. Filme importante, porque o filme passa a ser uma espécie de documento sobre o que foi o golpe, né? Quem foram os atingidos, qual era o caráter do golpe. O caráter do golpe era nitidamente imperialista, inclusive, né? E, obviamente, a burguesia e o setor latifundiário e um setor da classe média brasileira apoiou o golpe, isso não há nenhuma novidade, né? E aí eu acho fundamental, né, que a gente compreenda isso. Ora, aqueles que não viram, recomendo que vejam, né? Acho um filme muito importante, porque é um filme que, de fato, ele tem um papel extraordinário na memória sobre a ditadura, na memória sobre o golpe, né? Na memória, inclusive, do que fez a classe média, que entregou e pediu os militares no poder, né? Depois teve parte dos seus filhos tragados pela ditadura, sob tortura, né? Ela pagou caro. O caso de Nelson Rodrigues é perfeito. Nelson Rodrigues tanto bajulou os militares,
teve um filho que foi preso, torturado. Quando o filho estava sendo torturado, ele foi pedir aos militares soltassem. Os militares não quiseram conversa com ele. Ele percebeu que os militares não queriam conversa com ele. Ele bajulou os militares não quiseram conversa com ele. Aí ele percebeu que o golpe era classista, mas foi muito tarde, né, quando Nelson Rodrigues percebeu. De qualquer maneira, isso aconteceu com a classe média brasileira e o filme não deixa por menos, né? Recomendo demais que vejam e prestem atenção nessa cena. No mais, grandes atores, grandes atrizes. Filme muito bem feito, muito bonito. O filme é necessário, deveria ser inclusive tombado como patrimônio imaterial da cultura brasileira. No mais, é isso, minha gente. Agradeço demais a presença de todos e todas aqui. Para aqueles que não viram o filme ainda, eu recomendo que vejam. Eu vou fazer uma seleção, uma lista, um dossiê de filmes, né, de 65, que é o primeiro, que é o desafio, até a década de 80. Eu vou fazer uma lista de filmes, vou divulgando para quem tiver interesse, filmes que tematizaram o golpe, na década de 60, 70, 80, 90, 2000. Até os dias atuais tem filme que tematiza o golpe. O golpe foi relativamente bem tematizado no cinema. O cinema é uma fonte de informação importante, é um documento importante, e eu tenho incentivado muito, principalmente as gerações mais jovens, para que elas não caiam no engodo do fascismo e nem o engodo de acreditar que militar é lei e ordem, que militar traz desenvolvimento. Não traz nada. Está aí o caso que foi a tragédia do governo Bolsonaro. Não traz atraso. Hoje os militares no Brasil representam o atraso. É uma pena, é lamentável isso, é um absurdo, né? Então, de qualquer maneira, fica a dica, né? Ainda vou fazer mais uma live sobre o cinema. Eu quero estudar nos anos 60 aquilo que eu chamo de a trilogia contra a classe média, que são os filmes de Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor, apesar de depois, no fim da vida, ter mudado, mas Arnaldo Jabor fez 3 grandes filmes, todos na década de 70, 73, 76, 78, 3 grandes filmes, em que ele tem a classe média como personagem principal e ele mete o malho na classe média, ele mete o pau na classe média, ele satiriza a classe média, debocha a classe média, porque a classe média apoiou o golpe militar. E aí a próxima live vai ser sobre a trilogia de Arnaldo Jabor, que é Toda Nudez Será Castigada, O Casamento e Tudo Bem, né? Eu vou manter algumas lives ainda sobre cinema e a ditadura, né? Então o próximo vai ser sobre Jabor. E eu também pretendo fazer umas lives sobre a poesia marginal e a ditadura, sobre a literatura que combateu o golpe militar. Por exemplo, a literatura de um Antônio Calado, de uma Lígia Fagundes Telles, de Hilda Hilst, aquela literatura que reagiu ao golpe, né? A literatura, tanto a literatura ficcional como a literatura de memória. Eu vou tratar dela também, tipo O Que é Ex-Companheiro de Gabeira, Passagem para o Próximo Sonho de Herbert Daniel. Eu vou tratar também disso. Então eu vou fazer até maio, até maio, vou fazer algumas lives tematizando a resistência ao golpe de 64, né? Estou começando com cinema, já fiz uma, essa é a segunda. Vai ter mais 2 lives sobre o cinema, né? Vai ter uma sobre Arnaldo Jabor, não é, que eu quero fazer, que é fundamental, sobre a trilogia de Arnaldo Jabor, a trilogia da classe média. Depois eu quero fazer uma sobre Eduardo Coutinho e O Cabra Marcado para Morrer, né? E aí eu fecho a live sobre cinema. Depois eu entro na literatura, então quero fazer uma live sobre a poesia marginal e o golpe de 64 e a ditadura. Depois sobre a literatura de ficção, depois a literatura memorial, né? E quero terminar com o teatro. Acho que é fundamental também a resistência dramatúrgica ao golpe de 64. Minha gente, muito obrigado. É isso, né? A todos e todas que vieram até aqui, um bom final de semana. E eu estarei divulgando a próxima live, tá certo? Muito obrigado, boa noite, bom final de semana.